Minhas irmãs, essa noite eu queria estudar junto com as irmãs, refletir neste salmo, um salmo tão pequeno, mas de grande importância. E o tema da mensagem dessa noite é como devemos viver diante de Deus. E esse salmo, ele é um salmo de romagens, Então era um salmo onde, quando o povo de Israel ia da terra de Jerusalém, eles iam cantando salmo. Então o salmo do 122, ou 120 até o 134, são salmos de romagem, de peregrinação. Em algumas traduções é assim que se diz. Então eles iam para Jerusalém quando tinha as grandes festas, que são a festa do tabernáculo, Pentecoste e Páscoa. E quando eles iam se locomover para ir adorar o Senhor nessas festas, eles iam cantando esses salmos. Também, esse salmo, o contexto dele, tem várias suposições, mas você pode tirar qualquer uma para se encaixar. Mas uma diz que Davi, aqui, quando ele faz essa confissão, que na verdade não é nem uma oração, é uma confissão diante de Deus. Então, provavelmente essa confissão era porque quando ele foi ungido a rei, lá atrás, quando o profeta foi lá na casa dele ungir ele a rei, então Deus deu a promessa para ele, que ele seria rei de Israel. Então o rei ficou sabendo e o pessoal dele lá começou a falar que ele iria tomar o trono dele, porque Deus tinha dito, e o rei pegou e ficou com raiva dele, ficou irado com ele e queria matar Davi. Saul queria matar Davi, começou a perseguir, ele já não gostava de Davi, ainda chegou esse boato no ouvido dele, aí Saul ficou com mais raiva dele e queria matar ele. Então ele chega diante de Deus e faz essa confissão. Ele fala, deixa eu ler aqui de novo o texto: Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então é uma confissão de Davi para Deus. Ele não está pedindo nada para Deus, mas ele está confessando que a respeito daquilo que estava acontecendo, daquelas acusações que os súditos de Saul estavam falando a respeito dele, não eram verdadeiros. Ele chega diante de Deus e fala que o coração dele não é soberbo. Ele declara, Senhor, não é soberbo o meu coração. Então, por que o tema? Como devemos viver diante de Deus? Davi, ninguém tem essa ousadia de chegar diante de Deus e falar: Senhor, o meu coração não é soberbo. Porque você está diante de um Deus que sonda corações e vê tudo. Então, você chegar diante de Deus e falar isso é um ato assim, de ousadia, coragem. Será que você tem essa coragem de chegar diante de Deus e falar: Deus, meu coração não é soberbo? Mas falar com sinceridade, depois de ter avaliado e falar: o meu coração não é soberbo. Não há orgulho no meu coração. E Davi, ele fez isso, porque de fato não tinha orgulho no coração dele. Até porque, quando ele foi ungido rei, ele não foi lá usurpar o trono de Saul, porque agora Deus me ungiu o rei, eu vou lá e vou tomar o trono, Não, ele esperou chegar no tempo certo. Então ele fala: eu não estou soberbo por causa disso. O que estão falando de mim é uma mentira. O Senhor conhece meu coração e sabe que meu coração não há soberbo. Então Davi está se abrindo com Deus, Ele fala: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim.
Ele fala, pelo contrário, né, ele fez calar e sossegar a alma dele. E aqui ele usa o exemplo da criança, né, quando ela está desmamada. Você pega um bebê recém-nascido que mama, ele chora quando ele está com fome, não tem o que faz ele calar a boca. Ele quer o peito, né? Então, ele quer o peito da mãe. A princípio, ele só quer saber de comer. Então, enquanto você não der, ele fica inquieto. Você já viu uma criança inquieta com fome, querendo mamar? É terrível. Ninguém consegue acalmar, não. A Lília já ficou na Vitória nesse período. A Jana teve que dar o próprio peito para a Vitória mamar, para ela parar. Então, Davi fala que ele estava sossegado como uma criança desmamada. Por quê? Quando a criança é desmamada, depois que a criança sai da mama, meu filho esqueceu a mãe. Já sabe comer, mas só que quando a criança vai até a mãe, não é mais por causa do leite, é pelo amor que ela sente pela mãe. Então, Davi, ele não estava se achegando a Deus pelo que ele ia dar para Deus. Tipo assim, você vai ser rei agora, por isso eu me achego a Deus. Não, Davi se chega a Deus porque ele ama a Deus. É por amor, não é por interesse, não é porque ele tem alguma coisa para dar a ele. E a criança, quando ela está mamando, não, ela só quer amor porque ela quer mamar. É o peito. Mas depois que ela deixa de mamar, ela vai em busca da mãe pelo colo, pelo amor. É uma coisa espontânea, não é nesse tipo assim, há aquela necessidade de mamar, né? Não é assim. Então Davi, ele diz que ele está sossegado em relação a isso. É como uma criança desmamada. E ele continua, né, dizendo que ele espera, né, em Deus. Essa fala dele, de ele estar seguro, né, desmamado, ele está tranquilo, como se fosse uma criança, faz com que ele tenha o quê? Confiança em Deus, esperança. E ele fala para o povo, né, Israel, confia no Senhor. Confia no Senhor, desde agora e para sempre. Então isso, é o contexto, né, do Salmo 131. Então o Salmo ele nos oferece, né, eles têm 3 pontos aqui para destacar nesse Salmo. O Salmo quer nos ensinar em como nós devemos viver diante de Deus, né, com o coração humilde, com o coração contente, porque a criança, né, ela está contente, né? Depois que ela desmamou, passou aquela fase de estar no peito, agora ela está contente nos braços da mãe. Então a gente deve estar contente nos braços de Deus e confiante, né? Então o primeiro ponto é que devemos viver com o coração humilde diante de Deus, como diz o versículo 1, né? Essa é a confissão de Davi. E aí nós devemos refletir sobre isso, né? E ele fala assim que o olhar dele não é altivo. Aquela pessoa, o que é o olhar altivo? Aquela pessoa que olha para ti com desdém. Já viu aquela pessoa que te olha dos pés à cabeça? Então você conhece o olhar de uma pessoa altiva. Pelo olhar, pelo comportamento, pela fala. E essas características é característica de um coração orgulhoso. Por isso que ele fala assim, olha, eu não tenho um olhar altivo, eu não fico, né, olhando para as pessoas assim, não faz nada, né? Às vezes, quando a gente olha uma pessoa assim, a gente pode até imaginar o que a pessoa está pensando, né? A gente olha desse jeito, fica assim, poxa, essa daí escaneou até meus órgãos por dentro. Então, ele diz que ele não é assim, não fica olhando as pessoas de cima para baixo, né? Eu acredito que nem depois de Davi ter assumido o trono, ele não foi assim uma pessoa assim, orgulhosa, né? Então, o olhar ativo, né? Esse olhar das pessoas, a soberba, isso demonstra soberba no coração. É apenas um sintoma, né?
E ele fala assim que ele não anda à procura de grandes coisas, demais para ele. Então, tipo assim, às vezes nós andamos muito preocupados, né, com coisas grandes demais. Pessoas que, em relação até à palavra, ao estudar a palavra, né, quer entender coisas que Deus não deixou, tipo assim, deixou que não é para entender, só crê e pronto. Mas a gente procura de uma forma querer entender aquilo que Deus não deixou escrito. E aí isso também demonstra orgulho. Então, às vezes, é coisas que a gente quer que Deus não quer que nós tenhamos. Mas a gente fica indo atrás, procurando coisas grandes demais para nós. Grandes coisas, né, se refere aos desejos do coração, a riqueza, honra, glória. Não é só coisas materiais. É ser reconhecido, ser elogiado. É procurar aplausos de pessoas. Esses são, né, as grandes coisas que o ser humano ele procura. Satisfazer, né, o ego. Refere-se àquilo para o qual Deus não nos chamou. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para viver assim, querer coisas grandes e querer se aparecer, até porque tudo que a gente faz é para Ele. É para que as pessoas vejam Ele, não é eu. Tudo que eu faço tem que refletir a imagem de Cristo. Então, não foi para isso que Deus me chamou, não é. Ele não me chamou para estar aqui, para que as pessoas me vejam e me aplaudam, me reconheçam, me dê honra, glória. Não, ele ele chamou cada uma de nós, porque todas nós temos um papel, né, na igreja, fora da igreja. Porque às vezes a gente pensa muito assim, isso tem relação só com a igreja, né? Com os dons e os serviços que a gente faz, mas não é só isso. Em casa, ser uma boa esposa é para a glória de Deus, não é para se gabar, eu sou uma boa esposa. Eu sou uma boa mãe, eu crio meus filhos. Não, tudo na nossa vida, eu sou uma boa funcionária. É para a glória de Deus. Eu sou porque eu quero glorificar a Deus através da minha vida, do meu testemunho. Então nós devemos reconhecer os nossos limites, né? Deus ele nos dá coisas que às vezes a gente não fica satisfeito, né? Poxa, não era bem isso que eu queria, né? Aí a pessoa começa a questionar a providência de Deus, a soberania de Deus, querendo se colocar no lugar de Deus. E Davi, ele não, em momento nenhum ele fez isso, ele não ficou questionando e ele esperou o momento certo também. Se Deus disse que eu vou ser rei, que assim seja, mas no momento dele. Eu não vou sair metendo os bois na frente da carroça, ou a carroça na frente dos bois, né? E fazer agora do meu jeito, né? Já que ele já falou, então agora eu vou assumir tudo. Não, ele não fez isso. Ele não foi lá e quis mudar o que Deus falou, ou o que Deus iria fazer. Então, minhas irmãs, a adoração a Deus, antes de tudo, ela é uma atitude do coração. Não é só, tem pessoas que acham que a adoração é chegar na igreja, cantar, levantar a mão, rodar, dançar, todo aquele negócio, né, que tem nas igrejas. Isso é adoração para eles. Né? É você chegar lá e fazer todo esse teatro. Mas adoração não é isso. É o seu coração. É o jeito que você chega ali. E Davi, ele chega logo diante de Deus falando:
coração não é soberbo. E nem o meu olhar é altivo. Então, a primeira coisa que a gente deve, quando se achegar diante de Deus, é se quebrantar, se humilhar. Eu não sou nada. Né? Meu coração não é soberbo. Como o Márcio fala, às vezes a gente vem para o culto e a gente perde esse momento de confessar, né? De falar essas coisas para Deus. E vai o culto todinho. É a mesma pessoa, entrou e saiu do mesmo jeito. Né? Não houve aquele momento, né, de contrição, de arrependimento, de humilhação diante de Deus. Logo eu, né, que não sou nada, chegar com tal arrogância diante de um Deus que está ali, que te vê completamente tudo. Então, a adoração não é essas coisas, né? E a única forma, né, que podemos ser aceitos por Deus é se diante dele estivermos humilhados. Deus, ele rejeita o seu povo, e rejeita. Então, todas as vezes que a gente vier aqui, se achegar diante de Deus, a primeira coisa é isso. Contrição. Segundo ponto, segundo lugar, aprendemos que devemos se aproximar, né, diante de Deus com o coração contente. Esses pontos são pontos difíceis, né? O orgulho, contentamento, porque às vezes passamos por problemas, dificuldades, e nos momentos de dificuldade a gente faz o que? Reclama, murmura. Isso está demonstrando o quê? Eu descontente com o que Deus está fazendo. Por que Deus está fazendo isso? Por que eu estou passando por isso? Então, às vezes, a gente é descontente com o que Deus faz, mesmo que a gente não entenda. Né? Eles estavam falando de Davi. Sem motivo, era acusações falsas, mas mesmo assim Davi estava o quê? Contente. Contente com Deus. Ele foi se queixar para outro? Não. Ele foi até quem? Até Deus. Ele foi falar para quem? Para Deus. O que ele estava sentindo. Então, Davi, né, pelo contrário, essa frase, quando ele fala pelo contrário, que diz aqui na Bíblia, né, ele fala bem aqui no versículo 2, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Aí, traduzindo, né, quer dizer assim, ele sugere um juramento. É como se ele tivesse falado assim, eu tenho absoluta certeza que meu coração não está cheio de soberba, mas de contentamento diante de Deus. É mais ou menos, é como se fosse isso que ele estivesse falando. Eu tenho certeza que o meu coração ele não é soberbo e eu estou contente com Deus. Davi, ele utiliza essa metáfora, né? Ele fala sobre a criança, ele dá o exemplo da criança. Então, às vezes as coisas elas não saem como a gente quer, tem problemas, problemas dentro de casa, problema financeiro, problema com o filho. São tantos problemas que a gente enfrenta, né, que se a gente fosse nomear, não teria
papéis, né, para colocar. Mas a gente quer dizer que todo mundo vai passar por essas coisas. Há frustrações, enfermidades, todas essas coisas. E essas coisas, elas deixam a gente o quê? Inquieto, ansioso. E agora, meu Deus, como é que eu vou pagar aquela conta que eu não tenho dinheiro? Às vezes tem gente que nem dorme, de preocupado. Meu Deus, e agora? Vou ficar doente. E agora que estou numa situação na minha casa com meu esposo e a gente não está se entendendo. São coisas que roubam nossa paz, que deixam a gente doente, né? Que deixam a gente preocupado. Filhos que dão trabalho, que não querem saber de Deus. Essas coisas lá deixam a gente inquieto, né? Ainda mais mãe, mulher. Faz a gente perder o sono. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque elas indicam falta de quê? De contentamento. É difícil você falar assim, apesar de tudo que está acontecendo na minha vida, eu estou contente. É o certo, né? Porque ele fala para a gente ficar feliz, alegre, no momento bom, no momento ruim, dar glória a Ele. Ó, Jó, no exemplo de Jó, né? Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. Tudo. Chegam os amigos ali, só vitrinando a cabeça dele, falando coisas, questionando, procurando saber quem era o culpado. Mas Jó, em momento nenhum, ele murmurou. E ele fala, Jó fala, né? Uma parte lá do texto, Jó 42, 1 ao 3, ele diz: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendi. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Então, essa declaração de Jó nos faz entender que às vezes a gente insiste, fica insistindo, né, nas coisas que Deus não quer nos conceder, Deus não quer nos dar, e a gente fica insistindo. O orgulho, ele faz a gente insistir nas coisas erradas. O orgulho é que muitas vezes que nos faz ultrapassar o limite pela nossa própria vocação. Querer saber, né? O orgulho que nos faz querer saber o que Deus não nos permite saber. Um coração orgulhoso não é um coração aceitável para a gente. Então o orgulho, ele faz isso, a gente insistir, ficar insistindo naquilo que não é para a gente insistir. E essa parte de que a gente fica descontente, você está colocando a soberania de Deus, duvidando da providência de Deus. É você dizer assim que Deus, ele não está cuidando de ti. Quando você se desespera, você automaticamente está dizendo: eu estou sozinho, eu tenho que fazer alguma coisa. Infelizmente, o coração do homem, ele é inclinado para essas coisas. Inclinado para duvidar, para ficar balanceado. Mas por meio de Cristo, só por meio dele, é que a gente consegue ter um coração livre, estar contente diante dele. Não é por causa de mim,
Ah, eu consigo. Não é. Se não for a graça de Deus, a gente não consegue. É Deus agindo na nossa vida. A gente só consegue ser humilde, ser contente, se a graça de Deus estiver na nossa vida. Ele operando na gente. Vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto, ele vai falar sobre devemos ter um coração diante de Deus confiante. Davi, ele convoca o povo de Deus a seguir o mesmo caminho que ele estava seguindo. É um caminho onde ele declara que ele confia em Deus, né? Não está escrito no texto de cara, mas só você pode entender que pelo fato dele falar que ele está como uma criança desmamada, isso já demonstra o quê? Confiança. Porque a criança no colo da mãe, ela sente o quê? Confiança, se sente protegida. Um exemplo, uma vez eu estava lá na praia, levei a Ana Clara, ela pequena, e criança não pode ver água, né? Quer entrar, não tem medo, né? E aí toda hora eu estava lá, vem pra cá, menina, vem pra cá. E a pequena corria lá pra dentro do mar. E eu com medo dela se afogar, né? Aí o pastor Cleber que estava lá, ele falou, deixa ela ir. Quando ela vê que tu não está atrás dela, ela vai voltar. Porque ela só faz isso porque tu vai atrás, ela sabe que ela pode confiar em ti. Que se acontecer alguma coisa com ela, tu vai pegar ela. E é por isso que ela vai. Mas se tu não for, ela vai voltar. E aí eu fiquei sentada, né? Ela correu, foi. Quando ela chegou no meio do caminho, ela olhou para trás, cadê a mamãe? Correu de volta, foi embora atrás de mim. Então é a confiança. Né? A criança, ela não vai, ela só está indo porque ela sabe que tu vai lá socorrer ela. Mas quando ela vê que tu não vai, a primeira onda que ela pegar, ela vai fora. Ela não fica. Né? Cadê a mamãe? Cadê o papai? Ele não está. Então, Davi, ele se sentia seguro em relação ao que estavam falando dele. Ele estava seguro com Deus. E ele pede, né? Ele aconselha o povo a fazer o mesmo, né, a confiar em Deus, né, porque não há outra fonte de bênção se não for em Deus. Não há um pastor melhor do que o próprio Deus, para a gente depositar nossa confiança. Você se sente incapaz de resolver as coisas? Né? Não se inquiete, né? Não fique inquieto, espere em Deus. Às vezes a gente nos sentimos assim, né? Inquietas, sem ter para onde correr, que nem um exemplo que eu falei, né? Você está correndo de frente à onda, e quando você olha para trás, cadê? Se sente inseguro, né? Para onde eu vou correr? Mas Deus sempre está ali, esperando, para que a gente corra no lado certo. Mas dá medo. Você num alto mar, sem saber lidar, enquanto os próprios pescadores vão para o alto mar e tem tempestade que deixam ir, né? O medo, imagina quem não tem experiência. Como é que fica? Uma tempestade. Então ele fala que o coração de Davi não estava assim, né? Ele fala que, pelo contrário,
e fez sossegar a alma dele. Ele fez sossegar em Cristo. E isso não é algo fácil de se fazer, né? Certamente vai envolver conflitos internos. Mas a gente precisa lutar contra a soberba. Porque você não consegue confiar em Deus com soberba. Porque o soberbo ele não consegue confiar em Deus. Já viu uma pessoa orgulhosa confiar em outra pessoa? Não confia. Porque ela acha que só ela sabe fazer. Só ela vai conseguir fazer do jeito certo. Então tudo se inicia aqui na área da humilhação, né? De se humilhar. Porque não tem como você estar contente e não tem como você confiar, se você estiver com o coração seguro. Não há como. Então ele fala, só é possível quando eu me humilhar diante de Deus. Aí eu serei uma pessoa confiante que confia no Senhor. Confia na providência dele. Porque às vezes a gente não entende, mas a gente acha que a providência de Deus é só coisa boa. Ah, não tinha comida, Deus providenciou. E as enfermidades de Deus? As lutas, Deus providenciou. Tudo vem dele. Para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos tornar mais fortes. Então, às vezes, a gente acha que as coisas que acontecem na nossa vida, que a gente não gosta, não é providência de Deus. Deus estava à toa, né, e não viu. Passou despercebido, né? Não. As aflições, as tempestades, tudo vem de Deus. Ele fala que a gente tem que tirar dessas tempestades, a gente vem amadurecer, ficar forte, aprender. É para isso que são as tempestades. Não é para a gente se encher de orgulho e dizer não preciso de Deus. Eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou afundar. E às vezes Deus nos coloca numa situação tão difícil que é para a gente abrir os olhos e ver, olha, só eu posso te ajudar. Criatura, só eu posso te ajudar. Eu passei isso muito bem no hospital, de ver quase a minha filha morrer. E eu ficava assim, parecia que estava bem, do nada piorava. Foi uma coisa tão rápida assim. E eu falava, só que eu orava, era Deus, manda alguém. Era isso que eu orava, manda alguém para ajudar a minha filha. Sendo que ele estava lá comigo. E eu ficava, meu Deus, manda alguém para a minha filha, ela não está bem, não sei o quê. Aí depois que o Márcio ele veio conversar comigo, aí eu compreendi, né? Ele fez me ver a vontade de Deus. Deus é soberano. Tá? É difícil você aceitar e entender, né? A pessoa que diz assim, Deus, se tu quiser que a minha filha morra, eu aceito. Não é fácil. Ver a tua filha ali e falar assim, Deus, se tu quiser levar ela, leva. Eu lutei, Deus não faz isso, né? E depois eu falei, tudo está contribuindo para que ela fique boa. Se der errado, é Deus que quer, eu vou fazer o quê? Vou ficar com ódio de Deus porque ele levou. Mas, é como fala assim, né? Você entende a soberania de Deus, mas você fala assim, mas Deus, se o Senhor me der a oportunidade ainda de ter a minha filha, né? Deus quer, irmão. Às vezes ele não coloca uma situação difícil, que ele quer que a gente se volte para ele. É isso que ele quer.
que nem Abraão ia sacrificar o filho dele. Se imagine numa cena dessa. Olha, Abraão, tu vai sacrificar o teu filho em oferta para mim. Claro, Deus não ia deixar de matar o filho, porque Deus não aceita sacrifício humano. Mas Deus estava testando a fé de Abraão. E Abraão, eu acredito que aquele aperto no coração, né? Meu único filho, mas eu vou obedecer a Deus, vou fazer. E o pequeno lá, sem saber de nada, né? Foi, fez tudinho, o altar, colocou a lenha. E agora, papai, cadê o cordeiro? Né? Mal ele sabia que era ele que estava lá. Mas Abraão foi, né? E obedeceu. Agora você se coloca no lugar dele e não vê o que Abraão deve ter sentido, né? Como pai, sacrificar o próprio filho. Mas Deus honrou ele. Deus proveu o cordeiro. Ele queria ver se ele estava disposto mesmo a fazer por Deus o que ele pediu. E às vezes Deus nos pede coisa tão pequena. Ele não pede para te matar teu filho. Às vezes ele pede coisas pequenas para a gente fazer. Pequenas. E a gente faz o quê? Não faz. Ignora a voz de Deus, ignora. Por isso que às vezes a gente precisa passar por coisas difíceis. Deus coloca a gente em situações difíceis. Agora tu vai, tipo assim, agora eu vou ver se tu vai permanecer. Então, todas as situações da nossa vida, meus irmãos, todas, a gente tem que tirar ensinamento. E mudar. E mudar. Não perca tempo, não perca seu tempo murmurando, questionando Deus, querendo usurpar o lugar de Deus, porque você faria melhor. Não perca seu tempo fazendo isso. Então, vamos encerrar neste momento, né? Eu gostaria de ler aqui um pedaço. É isso que ele nos diz nessa noite, por meio da sua palavra. Né? O Evangelho é um anúncio do amor e da graça de Deus. É uma garantia de que podemos esperar nele, agora e para sempre. Seu amor não falha, sua graça não se retrai, suas promessas são infalíveis. Podemos esperar agora, podemos esperar amanhã, podemos esperar todos os dias da nossa vida. E mesmo na eternidade, ainda será dele que obteremos todas as bênçãos. Portanto, hoje, como Davi fez, ele falou com o povo, para que o povo confiasse em Deus, assim eu faço hoje nessa noite. Que as irmãs confiem no Senhor, esperem no Senhor. Então, a gente percebe aqui que em poucos segundos a gente lê um capítulo que é bem pequeno, mas vai levar uma vida, para a gente entender ele e praticar. Para ver o tanto de ensinamento que há num capítulo que é pequeno. Somente pela graça dele podemos ter um coração livre, contente e que espere em Deus. E o Senhor, ele nos dê essa humildade, esse contentamento, e que possamos confiar em Deus. De fato, verdadeiramente, que possamos entregar nossa vida
a Ele, porque Ele está no controle. Deus, Ele não, nada foge do controle dele. Mesmo que a gente venha pensar isso, né? Em momentos difíceis, Deus, eu estou sozinha. Você não está sozinho. Deus sempre está ali, né? De braços abertos, esperando você, né? Se voltar para Ele. Mas não esqueça, humildes, o coração contrito. Como eu falei, sem contrição, não há contentamento, não há confiança, de jeito nenhum. Então, peço que as irmãs agora fechem os olhos de vocês. Vocês possam examinar o coração de vocês, a vida de vocês. Fazer como Davi. Ver se não há orgulho. Pedir para Deus tirar do nosso coração todo o orgulho, nos fazer mulheres contentes com aquilo que Ele tem nos dado, com a família que Ele nos deu, com os filhos, com a igreja, com os irmãos, com os amigos. Que possamos confiar nele, dia após dia, confiar na providência de Deus, confiar que nos momentos difíceis, Ele vai estar ali para nos socorrer. Ele não vai nos desamparar. Que possamos nos sentir como crianças desmamadas, acalantadas por Deus, que procura o colo de Deus porque reconhece o Deus maravilhoso que Ele é, não porque Ele tem algo para nos dar, mas porque nós o amamos, porque a nossa vida depende dele.